Fala, amigos do Crítica Jurídica, tudo bem com vocês? Hoje me colocaram na responsa aí, tô aqui na câmera então, né? Manda um salve pra galera aí. E aí, pessoal, hoje botei o Tomei no comando, espero que vocês gostem e vamos conversar aí sobre o PCO e liberdade de expressão. Perfeito. Como o Vibem trouxe aí pra gente, vamos falar sobre uma polêmica que ocorreu no fim de semana, né, entre o PCO e o ministro do STF, o Alexandre de Moraes, envolvendo bastante sobre a liberdade de expressão, né, um tema que a gente já conversou bastante aqui no canal, já trouxe no caso do Monark, né, falando sobre ditadura, sobre nazismo e etc. E a gente vai trazer dessa vez essa polêmica que ocorreu agora no fim de semana. O que aconteceu então? O PCO basicamente teve suas contas suspensas, né, as contas bloqueadas. Nas redes sociais eles perderam todas as contas, em todas as redes, né, basicamente, que atingiam aí 290 mil, mais ou menos, né, de pessoas. Não muito alto, mas atingiu uma certa quantidade legal de pessoas, né? E o ministro Alexandre de Moraes acabou incluindo eles no inquérito das fake news. Isso se deu porque, de acordo com o ministro, eles estariam espalhando notícias, publicações, né, nos posts deles, onde haveria fake news, algumas notícias falsas, e essas fake news elas teriam influência nas eleições. Certo? Só que isso gerou uma certa revolta, principalmente por parte da esquerda, né, mas também com o apoio de alguns bolsonaristas, contra essa atitude do Alexandre de Moraes, né? Porque pela esquerda isso foi uma certa censura, né? Teve um limite aí à liberdade de expressão do PCO. O que a gente já defendeu no vídeo do Monark e vai trazer aqui novamente, que a gente tem que lembrar que a liberdade de expressão ela não é irrestrita. Exato. Ela pode ser limitada. A liberdade de expressão não é que ela pode ser limitada, a Constituição já traz limites para ela, né? Perfeito. Ela traz hipóteses de limitação da liberdade de expressão. Por exemplo, no próprio artigo 5º lá, quando está escrito livre a manifestação, vírgula, sendo vedado o anonimato. Ali já tem um limite. Perfeito. Né? Ou seja, tu tem que te identificar para poder manifestar aquele teu pensamento, a tua opinião política e por aí vai. Perfeito. Né? Além desses, tu não pode fazer manifestações difamatórias, caluniosas, senão tu pode responder na esfera penal. Né? Além disso, tu não pode fazer declarações antidemocráticas, declarações contrárias às instituições democráticas de direito. Portanto, ser contrário à corte, é bem difícil tu fazer uma crítica contrária à Suprema Corte, porque ela tem que ser embasada, ela tem que ser uma crítica realmente de bom senso. Perfeito. E não simplesmente para ficar insuflando a população, né, com uma corte que literalmente não representa o povo, porque ela não tem esse papel. O papel da corte, pessoal, a gente tem que lembrar aqui, como o Vibem trouxe, é defender a Constituição Federal. Eles são os guardiões da Constituição Federal. Esse é o papel do nosso STF. A gente tem que ter a diferença entre o STF e cargos eletivos. Que são representantes do povo. A gente viu muita gente comparando, a gente tem que pensar que o xingamento por exemplo, o presidente Bolsonaro, também se o cara xingar tem que ser preso. Calma lá. O cara tá cobrando um cara que ele elegeu, que está representando ele. É diferente do STF. É diferente de um ministro da Suprema Corte. Né? Eles prezam pela Constituição Federal, pelo respeito às leis da Constituição Federal. Eles são representantes da Constituição Federal. Perfeito. Né? A gente pode ter várias discordâncias. Eu, inclusive, tenho várias. De fato, claro. Sobre as decisões, Suprema Corte, etc. sobre as decisões, sobre vários ministros. Inclusive, eu já fiz aqui um vídeo uma vez falando sobre a Suprema Corte durante a sua atuação na ditadura militar. Né, e fiz as devidas críticas, enfim. Mas eu acho que a gente não pode ficar insuflando o povo contra uma instituição que no momento atual é tão importante, é tão vital para a nossa democracia. Perfeito. Né? Uma instituição que é garantidora da nossa democracia em última análise. Perfeito. Né? Então, é claro que nessa questão do caso do PCO, eu tenho várias divergências aí, tu também tem, relativas ao como o Alexandre de Moraes fez essa construção jurídica e linkou isso com o inquérito das fake news. Perfeito. Que é um inquérito que começou lá em 2019. Que não tem nada a ver com esse caso, na nossa visão. Na nossa opinião, não tem nada a ver. Ele deveria ter criado uma outra estrutura jurídica para analisar, para investigar, porque eu vi que ele tem, por exemplo, uma referência à prestação de contas que o PCO
pelo que o ministro declara, não vem apresentando corretamente certas prestações de contas. Então, eu acredito que teria que ser uma estrutura diferente para ele analisar esse caso, porque como a gente aprende na academia, lá nas cadeiras iniciais, cada caso é um caso, tudo depende. Se cada caso é um caso, tudo depende, por que tu vai englobar esse em um caso em casos, na verdade, que já não tem certa conexão com isso? Não faz sentido. Né? Porque o inquérito das fake news é relativo àqueles financiamentos de canais e de pessoas, influenciadores, que usam de manifestações antidemocráticas, manifestações golpistas, contrárias à nossa democracia, para insuflar o povo, tá bem? E para fazer com que esse povo apoie o poder executivo, que o povo tenha em mente que o exército é mais forte que as instituições civis, e que, por exemplo, como o Eduardo Bolsonaro declarou lá naquele cursinho do Alphacom, que é mais fácil derrubar o STF do que se imagina, porque nenhuma pessoa da população civil iria defender o STF, e, portanto, só precisava de um cabo e um soldado para fechar a Suprema Corte, né? Então, isso, para mim, é muito diferente da da crítica que faz o Partido da Causa Operária relativo à Suprema Corte. De fato. Né? Porque aí que tá. O Partido da Causa Operária faz uma crítica à Suprema Corte, uma dissolução da Suprema Corte relativa à emancipação do povo. Perfeito. Né? E uma revolta trabalhista. Liderada pelos trabalhadores, pela classe trabalhadora. Né? De fato. E além disso, ainda defendem que haveria, então, representantes ali, mas com mandato, né? Eletivo e irrevogável. Sim. Né? Diferente de, por exemplo, de um bolsonarista, né, que defende o simples governo singular ali do executivo, autoritário, sem as instituições. Exato. Entende? Eu acredito que é muito diferente. Claro, muito diferente. Né? Materialmente falando, para cada caso, é bem diferente. Né? Sim. Porque, por exemplo, um é o fechamento do STF pelo Poder Executivo. De fato. Tá certo? Com forças militares, e o outro é por revoltas, insatisfação política. Pela população mesmo, é bem diferente, né? Claro. Eu, particularmente, não sei tu, porque talvez tu não tenha adentrado tanto assim nas pautas do Partido da Causa Operária, mas eu tenho várias discordâncias ao projeto de Brasil que eles querem construir. Sim. Né? Mas eu também acredito que tem que se avaliar bem essa forma de acabar calando certos influenciadores. Tá bem? Porque, por exemplo, eles defendem que o povo tem que ser armado, se eu não me engano. Tá bem? Eu já sou contra essa pauta. Também. Né? Mas mesmo assim, eu gosto das análises do Rui Costa Pimenta relativo ao conflito na Ucrânia. De fato. Acho extremamente pertinente, acho ele ótimo para fazer diversas análises. Sim. Né? Vai variar o assunto, né? Depende do assunto daí. Sim, vai variar extremamente o assunto. Só que eu acredito que a gente tem que pensar que, como essas coisas são extremamente diferentes, elas não poderiam estar na mesma estrutura jurídica, sabe? Que o Alexandre de Moraes vai ficar atuando. Sim. Né? E também tem um perigo em ele declarar essa censura. Claro. Tá bem? Claro. Esse caso de, por exemplo, os fundos partidários estarem errados, a prestação de conta tá talvez equivocada, isso aí teria que analisar em separado. Sim. Uma coisa que eu vi também que foi muito usado como justificativa, né, para terem essa inclusão do inquérito das fake news, no inquérito, né, foi que o Alexandre de Moraes poderia ter alguma coisa concreta ainda para trazer. Né? Ele poderia ter alguns documentos com ele, algumas outras coisas ali que ele poderia trazer futuramente. Não acho que é justificativa para a inclusão no inquérito. De novo, que nem o Vi comentou, deveria ter sido feito um processo à parte. Trazendo uma ressalva aqui também, né, pessoal? A gente não tem todas as informações do caso, que nem o Alexandre de Moraes tem, para poder analisar e fazer uma análise mais justa possível. Perfeito. E o caso foi pouco noticiado também, né? A gente quase não encontrou informação sobre. Pouquíssimo noticiado foi, né? E então a gente tem que ter isso em mente, que a liberdade de expressão tem certos limites que a própria Constituição traz. Perfeito. É claro que a gente pode fazer críticas
as instituições burguesas, a própria construção da Constituição Federal de 88, assim como eu propriamente faço as minhas. Perfeito. Tá bem? E também vai da forma como é feita a crítica, né, pessoal? Ali o PCO ele utilizou de diversas artimanhas ali, no próprio texto, né? Utilizando de... estratégias bolsonaristas. Perfeito, expressões que diminuíam ali o Alexandre de Moraes, skinhead de toga, sabe? Não precisa dessa... falta de bom senso? Dessa maldade no discurso, sabe? Tu pode criticar e pedir a dissolução do STF de forma mais tranquila, de forma mais para conversar, para pedir uma coisa séria, entende? Não precisa ter satiração para chamar o povo, para o povo ficar ali revoltado com o negócio, entende? Pode ser feita uma crítica de forma construtiva. Uhum. Entende? Então, a forma como é feita a crítica também vai valer, também importa, né? Uhum. E também é um momento muito crítico para ficar insuflando o povo contra qualquer instituição democrática. Claro. Principalmente o STF, que é uma instituição, em última análise, garantidora da Constituição Federal. Perfeito. E como a gente bem conversava antes, né? Não é momento agora de revolução. Por mais que a gente respeite o pessoal que é mais revolucionário e tal, a gente não acredita que seja agora o momento para isso. O momento agora é defender as instituições democráticas, a democracia, que é o que está sendo afetado pelo lado contrário, no momento. Uhum. Né? Porque assim, pessoal, é muito complicado trazer aqui esse debate das fake news e liberdade de expressão, encarando que, por exemplo, o PCO exorbita sua liberdade de expressão por fazer declarações supostamente antidemocráticas, só porque ele realmente encara as instituições jurídicas como instituições burguesas. Uhum. É muito complicado, porque eu acredito que os revolucionários são aqueles, como eu já disse, que mais lutam contra a desigualdade. Perfeito. Né? E que de fato mais tem isso em mente, mais tem um projeto construído para isso. Tá bem? E acho extremamente injusto querer falar que eles não podem fazer uma crítica à instituição burguesa, né? Ou às instituições. Sim. As críticas têm que ser jurídicas. feitas. Eu acho que tem que ser feitas. Isso de fato. Tá certo? E, como eu disse, por acreditar que eles são os que mais lutam por isso, é muito complicado a gente vir aqui e querer, sei lá, cancelar os caras ou falar, não, o Alexandre de Moraes está certo. Não. Longe disso. Longe disso. Perfeito. Entendeu? Inclusive, eu acho que muita gente tem que entender esse ponto de que a liberdade de expressão, de acordo com a nossa Constituição, se a gente vai expressar a nossa opinião aqui pública, ela tem que ter os certos limites. Claro. Tá bem? Claro. A gente não pode fazer declaração racista, xenófoba. Claro. Tá bem? Homofóbica. Sim, só difamatória. Porque, a gente tá contra uma autoridade pública. Aí pode. Não é bem assim, né, pessoal? A gente tem que ter certos limites. Isso é fato. Exato. E aí talvez seja nisso que o Partido da Causa Operária esteja pecando, talvez agindo com muita violência, né? Claro que talvez eles entendam que essa estratégia é a estratégia que chama mais público, de fato isso realmente chama mais, os bolsonaristas concordam muito nisso, né? De fato. Mas eu acho que tem que ter um cuidado, assim, e quando fizer crítica às instituições burguesas, tem que saber fundamentar toda essa crítica e saber colocar ela no tempo e no espaço, né? Sim. E não ficar só insuflando o povo e querendo trazer mais violência para o contexto político. Né? Eu acho que a gente precisa, nesse momento, de bom senso e principalmente um diálogo, até porque eu particularmente acredito que o próximo governo vai ser um governo de transição de esquerda. Sim. Para daí talvez um governo mais forte, de um projeto de mudança de modelo econômico, por aí vai. Uma revolução e etc. Enfim, e eu não acredito que é o momento ideal para a revolução. Claro. Pelo contrário, acredito que é o momento da democracia, de tentar lutar pela garantia da democracia, para depois a gente ainda ter espaço de lutar pela revolução. Perfeito. Você abre o caminho, né? Tá bem? Então acho que por hoje seria isso. Obrigado, isso, pessoal. A gente agradece, já estão chamando a gente aí. Valeu, galera!